Estamos aqui de volta, não é? Oficialmente voltando para a rede. Podaram a minha árvore aqui, então estava batendo muito sol aqui, mas estamos aqui de volta. Bom, funções, ainda de forma geral, vamos fazer uma revisão final desses princípios de funções. Vamos logicamente atacar algumas questões que de repente matemática tem que resolver, né? E todos esses exercícios estão no nosso livro didático, se você é meu aluno presencial. Se você esbarrou nesse vídeo na internet, seja bem-vindo e te convido para nós fazermos uma revisão de funções importantes para vestibulares e afins. Muito bem, bora ver o que temos aqui, se a coisa é feia mesmo, como o povo diz, certo? Bom, então nós vamos começar com as características de funções. E a primeira delas é par e ímpar, né? Olha o que diz aqui: classifique cada uma das funções a seguir de reais em reais, em par, ímpar ou nem par nem ímpar. Você sabe o apelido que a gente colocou para esse nem par nem ímpar, né? Mas fica o nosso segredinho para a nossa turma presencial. Muito bem. Olha só o que é interessante nós percebermos. Por exemplo, essa letra A, f de x igual a x elevado à sexta. Nós temos uma propriedade que quando nós aplicamos valores, a resposta, ou seja, o valor de y, que no caso é o f de x, ele vai ter uma característica. Eu faria isso. Como é que eu começaria? Eu vou fazer, certo? Ou seja, no lugar do x eu coloco 1. Então fica 1 elevado a sexta. Bom, 1 elevado a sexta você sabe que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar 1. Muito bem. E o f de menos 1? Viu? Aqui a ideia é abordar opostos. Bom, então quando eu fizer isso, vai ficar menos 1 elevado a sexta. E isso vai dar 1 também. Correto? Então, mesmo que eu aplique o oposto do valor de x, como é que eu posso dizer? A função vai ficar, a resposta, né, o y, a ordenada do mesmo jeito. E, se isso acontecer, nós chamamos essa função de par. Certo? Isso aqui é essa função, ela tem uma cara mais ou menos assim, ó, parecida com a quadrática, certo? E essa ideia de que o eixo y ela funciona como se fosse um espelho, ou seja, tudo que acontece na esquerda é o que está acontecendo na direita. É uma dica bem interessante graficamente falando, certo? Você tá lembrando desse exercício que a gente fez na sala de aula? Isso aqui é uma revisão, hein? Bom, interessante agora. Bora forçar essa barra aqui? Então, se eu fizer... Opa, aqui não é F, aqui é G. O G de 1. Então, onde tiver X, eu coloco 1. Tá aqui. Então, deu 1. E o G de menos 1? Aí, fica 1 dividido por menos 1. Quando eu fizer essa conta, mais com menos dá menos. 1 dividido por 1 dá 1. Viu só? Eu forcei o oposto do valor de X. Tá? 1 e menos 1. Tiago, se eu fizesse 2 e menos 2, ia funcionar. Ia funcionar. De repente, até melhor a gente trabalhar com o oposto, né? Mas está certo. E percebemos que a imagem, né? Ou seja, o valor de y, ele também ficou oposto. Então, isso aqui é uma função ímpar. Certo? Muito bem, podemos ir para a letra C. 3x² mais 3. Vou forçar a barra aqui, para você entender. No lugar de x, olha, eu sei que o h de x é 3x² mais 3. E o h de menos x? Eu poderia jogar um valor, tá, pessoal? Então, onde tem x, agora vai ter menos x.
pode continuar fazendo lá com o valor negativo, forçando os valores como eu fiz na primeira parte. Tá certo, olha aqui. Depois de repente eu apago a resolução, mas 3 vezes menos x ao quadrado, menos que menos vai dar mais, x ao quadrado, certo? Então, você percebe que a resposta do h de menos x é igualzinho ao h de x? Isso aqui significa o quê? Que a função é par, certo? Jogue o valor, vai dar do mesmo jeito, tá? Vou continuar nessa ideia aqui. O i de x, tá certo, é 4 elevado a x. E o i de menos x? O que acontece quando eu forço esse oposto? Então vai ficar 4 elevado, onde tiver x eu troco, menos x. Expoente negativo, a gente viu lá no ano, de repente foi até no oitavo, que eu não posso trabalhar com isso. O que eu faço? Eu inverto para que o sinal fique positivo. Então está percebendo que o i de menos x não é igual ao i de 4x? E ele nem é oposto também. Então, nesse caso aqui, não é nem par, nem ímpar. Não é nem uma coisa nem outra. Muito bem. Bom, o j aqui. Eu sei que o j de x é 2x menos 3. E o j de menos x? Que cara que deve ter? Então ficou 2. Onde tiver x eu coloco menos x. Menos 3. Quando eu multiplicar o 2 com menos x, dá menos 2x menos 3. Esse aqui também, olha, não parece com o j de x. Então aqui não é par nem ímpar. Nem ímpar. Rapaz, as folhas estão brigando aqui aqui atrás. E a última aqui, k de x. Beleza. Para forçar a barra aqui, eu vou ver qual é o k de menos x. Então, onde tiver x, eu coloco menos x. Então, menos x ao cubo. X no lugar de x, menos x, aqui está ao quadrado, mais 1. Bom, se eu fizer menos x ao cubo, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, fica menos x ao cubo, resolvendo a potência. Aí, menos x ao quadrado fica x ao quadrado, mais 1. Certo? Bom, se a gente perceber, em cima tem um sinal negativo, embaixo tudo está positivo. Eu posso evidenciar menos x ao cubo, x ao quadrado mais 1. Está percebendo que isso aqui é a função k de x? Então quer dizer que o resultado, quando eu faço o x negativo, ou seja, o oposto de x, o resultado da função é o oposto da função original. Então isso aqui ela é ímpar. Tiago, eu posso fazer aquele negócio com os números como eu fiz logo no início, na A e na B? Com certeza. Mas isso aqui é a forma oficial, vamos dizer assim, de fazer essa conta. Tá bem? Essa foi a primeira revisão de par e ímpar, tá? Bora seguir então. Muito bem, aí chegamos na 23 aqui, que diz, considere a função f de a, olha os valores, menos 1, 0 e 1, e b, 0 e 1, tal que o f de x é x ao quadrado. Classifique a função em injetora, sobrejetora, objetora, justificando sua resposta. Então a gente vai representar esse conjunto, né? Esse aqui seria o conjunto A, que tem os elementos menos 1, tem o elemento 0 e tem o elemento 1. E aqui do outro lado eu tenho um outro conjunto, que seria o conjunto B, que tem os elementos 0 e 1. Tá certo. São duas cidades, lembra disso? Eu tenho que ter uma rodovia que liga essas duas cidades. Eu tenho várias rodovias. E quem são essas rodovias? É a função f de x, no caso dessa aqui, que une essas duas rodovias, é essa função. Tá bom. Lá no conjunto A, eu tenho 3 carrinhos, o menos 1, 0 e 1. Se eu entrar no carrinho menos 1, o que acontece? Olha o que acontece. Eu vou chegar em algum lugar lá na outra cidade. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Viu? Então, se eu sair do menos 1, eu chego no 1. Fácil assim.
Tiago, e se eu sair do carrinho zero? Tá bom, então f de zero vai dar zero ao quadrado, que dá zero. Então, se eu sair do carrinho zero, eu chego na garagem zero aqui. Calma. E se eu sair no carrinho 1? Se eu sair no carrinho 1, 1 ao quadrado dá 1. Percebeu o que aconteceu? Tá certo. Aí ele pergunta se a função ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Ainda tem que justificar a resposta, né? Bom, a gente diz que uma função injetora quando cada elemento do conjunto A ele é ligado a simplesmente um elemento do conjunto B, tá? A tal ponto que não dê ciúme. E vocês estão percebendo que o menos 1 e o 1 do A, eles se ligaram com 1. Aí dá briga, vai dar muito ciúme aí. Então, lembre que na injetora sempre chega uma setinha única num elemento de B, correto? É assim que funciona. Como ali no elemento 1 do conjunto B está chegando duas setinhas, isso descaracteriza como sendo injetora. Ela não é injetora. Bom, para ela ser sobrejetora, significa que todos os elementos do conjunto B, chegam uma setinha. E está percebendo que chega uma setinha no zero, chega também setinhas no 1. Ninguém ficou desprovido. Não tem um elemento aqui, por exemplo, um 2, sozinho aqui, nenhuma setinha chegou. Não tem. Então, nesse caso, ela é sobrejetora. Sobrejetora. E quando ela é bijetora, Thiago? Quando ela é tanto injetora quanto sobrejetora, tá? Chegam setinhas em todos os elementos de B, mas setinhas únicas, não tem duas setinhas chegando. Aí se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela vai ser bijetora. No caso aqui, ela é sobrejetora. Essa foi tranquila, né? Bora para a próxima. E diz assim, essa aqui a gente já resolveu, tá? Também num outro vídeo, só para valer a revisão. A respeito da função representada no gráfico abaixo, considere as seguintes afirmativas. Vou então subir um pouquinho aqui para a gente ver as afirmativas junto com a função. Primeiro, a função é crescente no intervalo aberto de 4 até 6. Bora ver. Intervalo de 4 a 6. O 4, como nós vimos no outro vídeo, ela começa bem aqui. Tá vendo que no x é o 4? E o 6 é bem aqui. E nessa parte, você percebe que a função é crescente, com certeza. Então, essa primeira aqui, ela está correta. A função é crescente. Na segunda, ela pergunta diz que a função tem um ponto máximo no x igual a 1. X igual a 1 está bem aqui, ó. E realmente é o ponto máximo da função. Então, esse aqui também está ok. E eu fiz a abordagem lá, né? Ó, aqui já tem até a resposta, tá? Eu deixei marcada a resposta dizendo que só as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. E foram as duas que nós já confirmamos como verdadeiras. E as outras, por que não estão verdadeiras? Na terceira, esse gráfico representa uma função injetora. Injetora significa que para cada elemento de x tem 1 de y. Certo? Para cada elemento do primeiro conjunto chega uma setinha só. Não tem duas setinhas chegando no conjunto B. E aqui não é verdade, porque olha aqui. Se eu arranjar esse ponto aqui, ó, sei lá, desse aqui deve ser 2,5. Ele tem esse valor de y. Ou seja, para esse valor de x, eu tenho esse valor de y. E só. Não, mas olha, esse mesmo carinha aqui, ó, seria o menos 1, tem a mesma imagem. Então, o menos 1 e o 2, alguma coisa estão disputando esse valor de y aqui, que é, sei lá, 1,9. Então, nesse caso, ela não é injetora, porque ele tinha que ter exclusividade, senão dá ciúme. Então, isso aqui, com certeza, não está correto. E a quarta, esse gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. Tem uma dica bem interessante, né, que a gente está vendo zeros de uma função. Então, onde o gráfico corta o eixo x, significa o zero da função. Ou seja, é a resposta da equação que gera. E se você for perceber, essa função, ela corta quatro vezes o eixo x. Então, isso aqui é uma função de 2º grau, não de terceiro. Então, por isso aqui,
a resposta é só a primeira e a segunda que estão corretas. Está aqui, primeira e segunda. E aí, vamos ver as próximas questões, né? E aqui nós iniciamos a abordagem de função composta e função inversa, certo? Para ver se a gente finaliza essa revisão. Que diz assim, a raiz da função f de g de x mais g de f de x mais 10 igual a zero. Muito bem, então quer dizer que eu preciso compor funções compostas. Ele deu f de x, que é 1 menos x, e g de x igual a x quadrado. Por favor, não vamos mais errar isso, tá? Como é que eu calculo o f de g de x, que nós apelidamos de FOG, né? Esse aqui é o f de g de x. F de g de x. Viu? Como é que eu consigo isso? Percebe que essa última escrita seria, a gente reconhece como sendo f de x, certo? Então percebe que no lugar de x eu troquei g de x. Qual é a função f de x? Está bem aqui em cima, olha. 1 menos x. Então, 1x no lugar de x eu coloco o quê? G de x. Lembrou disso? Tá certo. Tá, mas e aí, quanto é que vale o g de x? G de x aqui em cima é x quadrado. Tá aqui, 1 menos x quadrado. Esse é o valor de FOG. Tá certo? Sem problema com isso? Tá certo. Ele quer também o g de f de x. Então, o GOF, que nada mais é o g de f de x. Ou seja, no lugar de x eu coloquei f de x. Tá, qual é a função g? A função g lá em cima é x quadrado. X quadrado? Ah, no lugar de x eu coloquei o quê? F de x. Então quer dizer que vai ser f de x ao quadrado. Percebeu? A função de x é x quadrado. Mas no lugar de x eu coloco f de x. Quanto é a função f de x agora? A função f de x é 1 menos x. Só que isso é ao quadrado. E se você fizer esse produto notável aqui, vai ser o quadrado do primeiro. Como é que eu faço isso, Thiago? Eu vou escrever bem aqui, mas não vou fazer, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos x vezes 1 menos x, que você aplica a distributiva e pega o resultado. Não vou fazer isso aqui. Você pode tentar lembrar. É o quadrado do primeiro, que no caso vai ser 1, menos 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o valor de g de x. Tá bom. Agora lá em cima, ele quer que eu faça aquela equação. F de g de x. F de g de x é esse aqui, ó. 1 menos x quadrado. Então, 1 menos x quadrado, mais o g de x lá em cima. G de x é esse daqui de baixo. Então, mais 1 menos 2x mais x quadrado. E lá em cima faltou mais 10. Tudo isso é igual a zero. Correto? Olha, eu tenho x quadrado menos x quadrado, zerou. Ah, tá bom. Todo mundo que tem x vem para esse lado, quem não tem x vai para lá. Então, o menos 2x já está no lado certo. Manda aquele primeiro 1 lá para o outro lado. Esse 1 para lá também. Esse 10 vai negativo. E agora ficou o quê? Menos 2x. Então aqui deu menos 12, né? Menos 12. X ficou menos 12. O menos 2 está multiplicando. E passa dividindo. Menos com menos dá mais. 12 por 2 dá 6. E é o que estava marcado ali em cima. Deixei marcado de propósito. Pensando que de repente você quisesse fazer antecipado, né? Pausar o vídeo, certo? E podemos prosseguir. Diz assim, sejam as funções f de x, x menos 13, g de x, x quadrado, menos 2x mais... Para qual valor de x tem-se que o FOG vai ser igual ao GOF? Eita, então tá bom. Bora trocar esse FOG e esse GOF logo nessa equação. Então na primeira, no lugar, o FOG, vou calcular o FOG, no lugar de, na função f de x, eu troco o g. Então tá certo, vou com calma. Então ficou g de x menos 3
porque essa aqui que eu escrevi desse lado é o fog. E no outro é o gof, ou seja, no lugar, na função g eu vou trocar f de x. Então ficou desse jeito. F de x ao quadrado menos 2 vezes f de x, tá percebendo que onde tinha x eu estou trocando f de x, mais 4. Tá bom. Função composta, não esqueça, são duas substituições. Eu já fiz a primeira, onde tinha x eu troquei as funções. E agora eu troco as funções. Por favor, não errem isso. Tá bom, naquele primeiro g de x que está vermelho, bora escrever a função do jeito que ela nasceu. X quadrado menos 2x mais 4 e o menos 3 já estava daquele lado. Tá bom, agora f de x. F de x ao quadrado menos 2 vezes f de x mais 4. E agora é álgebra pura. Então, x quadrado menos 2x, 4 mais 4 menos 3 dá mais 1. Olha esse produto notável aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aplicando essa distributiva aqui, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, mais 4. Já posso me livrar? Esse x quadrado tem dos dois lados, vão embora. Todo mundo que tem x vem para um lado, quem não tem x vai para o outro. Quem pode vir para cá? O menos 6, o x vem mais 6. O menos 2x, esse menos 2x eu vou lá cortar bem aqui. Menos 2x com menos 2x. Libera a minha vida logo. Quem mais que tem de x? Ninguém. Agora, quem não tem x, vai lá para o outro lado. Acho que a caneta está certa. Esse mais 1 que está para cá, vai para lá, menos 1. Quem está do outro lado? O 9 já está do outro lado. O 6 já está do outro lado. O 4 já está do outro lado. Somando tudo. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 9 dá 19. 19 menos 1, 18. Aí eu passo o 6 dividindo. E descubro que o x vai ser 3, para que o fog seja igual ao gof. Viu lá que foi a resposta que foi gerada? Muito bem, não? Podemos seguir. Essa aqui de função composta é muito interessante. Por quê? Eu não tenho a função, mas eu tenho o gráfico, certo? Ele diz assim, o gráfico da função f está representado a seguir. Determine o FOF de 2, certo? Então, eu posso primeiro calcular aquele valor lá de dentro. Quem é o f de 2? Eu vou escrever para cá para o lado, para a gente se encontrar. Quem é o f de 2? Ou seja, quando eu trocar o x valendo 2, quanto vale o y? Vou mostrar aqui. Quando o x vale 2, o x está aqui, 2. Quando o x vale 2, quanto é o valor de y? Menos 2. Certo? Então quer dizer que o f de 2 é o menos 2. Gravou isso? Certo? Agora eu vou trocar lá dentro daquela função. Que agora eu vou querer calcular o f de 2. Mas f de 2 eu sei que é menos 2. Tá bom. Quando o x for menos 2, cadê o menos 2? Está aqui, ó. Quanto é que vale o y? Já está mostrando. Viu que ele já está no y valendo 0? Então, aqui vai ser 0. Percebeu? Então, seguindo a mesma ideia, na letra B, quem é o f de 1? F de 1, está bem aqui. Percebe que é 0? Porque quando o x valer 1, o y vale 0. Tá? Tá bom. Então, o f de 1 é 0. Guardou? Então tá bom. Qual é o f de 0 agora? Quando o x for 0, quanto é que vale y? 2. Vou repetir. De repente, talvez você tenha preguiça de voltar o vídeo, né? Primeiro lá dentro, o f de 1. Tá aqui o 1. Ó. Esse é o ponto, esse é o x valendo 1. Tá em cima do gráfico. Então, quando o x valer 1, quanto é que vale o 0? Se você for perceber, quanto é que vale o y? Ele vale 0. Ele já está na altura 0. Tá bom. Então, guardou que o f de 1 é 0. Então, agora eu quero o f de 0. 0 está aqui. Está aqui, olha, o gráfico. Então, quando o x vale 0, quanto é que vale o y? Já está em cima do 2.
Agora, ele pede o f de π. Π é 3,14. 3,14 está mais ou menos bem aqui, ó. Então, quando x for 3,14, quanto é que vale o y? Menos 1. Então, beleza. Então, f de π é menos 1. Guarda esse valor. E quanto ao f de menos 1? Menos 1 está aqui. Se você for perceber, olha, ele vai bater no 1. Então, quer dizer que o f de menos 1 é 1. Ele quer de novo, agora o f de 1. Quanto é o f de 1? É 0. Acompanhou as três operações. Primeiro eu fiz o f de π. F de π deu menos 1. Se tudo isso aqui deu menos 1, menos 1, né? Menos 1. Quanto é o f de menos 1? Quando eu joguei lá no gráfico, ele deu 1. Então, tudo isso aqui deu 1. E, por fim, o f de 1, eu já tinha calculado lá em cima que o f de 1 deu 0. Muito bem? Tá certo. Por fim, o FOF de 4. Muito bem. Então, primeiro eu faço o f de 4. F de 4 é menos 1. Morreu primeiro. Tá bom. Se eu tenho menos 1, agora eu quero o f de menos 1. F de menos 1, acabei de perceber que ele é 1. Quanto é o f de 1? F de 1, acabei de descobrir que é 0. E por fim o f de 0 é 2. Finalizamos. Diz assim a 54, né? A função real de variável real, definida por f de x mais 2 sobre x menos 2, é invertível, ou seja, ela tem inversa. Se f menos 1 é a sua inversa, então o valor de f de 0 mais a função inversa de 0 mais a função inversa de menos 1, tudo isso ao quadrado é... Bom, aqui a ideia inicial é conhecer qual é a função inversa, tá bom? Como é que nós fazemos? Transformamos o f de x em y. Depois, a gente inverte o que é y vira x e o que é x vira y. Lembra disso? Isso aqui é difícil, hein? Tá bom, joga esse povo todo que está dividindo para lá multiplicando. Porque a gente tem que isolar y, lembra disso? Tá certo, muito bem. Então aqui eu apliquei a distributiva, xy menos 2x igual a y mais 2. Agora tudo que tem y vem para esse lado aqui. Então ficou xy, porque eu estou isolando y, menos y. E quem não tem y vai lá para o outro lado. Aqui eu isolo o y, fica x menos 1. 2x mais 2. E passo o indivíduo para lá. 2x mais 2 dividido por x menos 1. E finalizo chamando isso tudo de f de menos 1. 2x mais 2 sobre x menos 1. Então, essa aqui é a nossa função inversa. Muito bem. Agora, eu preciso calcular esses valores, né? Por exemplo, lá, ele quer o valor de, primeiro, f de 0. F de 0. Se você jogar o f de 0 lá em cima, na primeira função, na função original, fica 0 mais 2, 2. Vou escrever aqui, ó. F de 0, 0 mais 2 dá 2, e 0 menos 2 dá menos 2. Então, isso deu menos 1. Certo? Primeiro, depois ele quer a função inversa de 0. Então, agora é essa aqui que a gente descobriu. A função inversa de 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Lá embaixo, 0 menos 1, menos 1. Isso aqui dá menos 2. E por fim, ele pediu a função inversa de menos 1. Então tá bom, agora é um pouco mais de trabalho, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2, isso mais 2. Ih, já viu o que vai dar? E lá embaixo, menos 1 dá menos 2. Só que aqui em cima deu 0. Não importa o que der aqui embaixo, tudo vai dar 0. O valor ali diz que eu tenho que somar tudo. Então vai ficar menos 1, menos 2, mais 0, tudo isso ao quadrado.
Então, isso aqui tudo dá menos 3 ao quadrado dá 9, que é a resposta que já está marcada ali. Tranquilo, né? Então, vamos seguir. Muito bem, nós vamos aqui nessa última da revisão. Diz assim, se f é uma função invertível, com f de 2 igual a 0, e eu tenho g de x, que é x sobre x mais 1, então o FOG inverso de 0 é igual a... Então a gente sabe que o quê? O que é a função inversa? A função f é a função que vai do conjunto A para o conjunto B. Isso é a função f. Então, se no caso aqui perdão. Isso aqui é a função f, né? E a função inversa nada mais é do que o contrário, certo? É a função, só que ela faz o caminho inverso do que a função fez, por isso que chama de função inversa. Então, olha lá, se eu jogo um valor aqui no conjunto, se eu pego um valor do conjunto A, eu vou ter um valor no conjunto B, certo? E na função inversa, quando eu pego um valor no conjunto B, eu acho um no conjunto A, que é isso que ele está dizendo ali. No conjunto B, quando eu jogar 0, eu vou ter um valor, é o que ele está querendo, certo? Que quando eu tiver a função, o valor 0 no conjunto B, eu vou ter um valor que eu não sei, eu vou chamar de K. Correto? Então, olha, nessa abordagem, a função inversa de 0 está dando uma constante. Mas, na função original, quando eu jogo um valor de K, eu obtenho o quê? No conjunto? 0. É isso que faz a função inversa. Então, quer dizer que ali, se eu considerar que o FOG menos 1, a função inversa do FOG de 0, vai dar uma constante, então eu posso escrever, deixa eu escrever aqui, se o FOG menos 1, né, tudo isso, de 0, eu não sei quanto é que é, estou chamando de uma constante, então quer dizer que a função original, só que agora de K, ele vai dar 0, por definição da inversa. Tá certo, mas eu acho que eu consigo calcular o FOG de K, certo? Então, eu quero que o que seria o FOG? É o f de g de x, que tem que dar 0. Correto? Só que esse g tem que ser k, né? Esse g tem que ser k. G de k. Isso tem que dar 0. Muito bem. Então, bora trocar aí. Eu sei o valor de f de 2. F de 2 é 0. Deixa eu só colocar aqui. Eu sei que o f de 2 é 0. Olha só o que está acontecendo. Se a gente for comparar esses dois, para que uma seja igual à outra, o g de k tem que dar 2. Eu sei o g de k. Eu sei qual é a função g. Só que no lugar de x eu troco k. K mais 1 igual a 2. Que interessante. Eu vou jogar para lá esse cara multiplicando, esse povo está dividindo aqui. E descubro que, pela distributiva 2k mais 2, trabalhando esses valores, quando eu passar esse k subtraindo, vai ficar 2k menos k, vai ficar só k. E esse 2 eu mando para lá. Faça o jeito que você achar melhor essa função do primeiro grau aqui, tá? Essa equação do primeiro grau. Mas eu sei que o valor de k deu menos 2. Sem problema? Segundo essa informação, o FOG menos 1 de 0 vai dar k, que é menos 2. Esse é o resultado, Thiago. Enquadrou o outro lá. Muito bem. É de marcar? É de marcar. Menos 2. Olha só. Reveja se precisar. E
Espero que tenha valido essas noções iniciais de função, tá bom? Meu conselho, volte, tente refazer antes de rever as minhas resoluções. Assim que você vai começar a aprender matemática, tá bom? Fica o meu abraço para vocês. Nos vemos.